No vídeo de hoje, vamos falar sobre funções modulares, mais especificamente sobre o gráfico das funções modulares. Construa o gráfico das funções reais abaixo. Então, com base neste enunciado, iremos exemplificar a construção de alguns gráficos. Item A. f de x igual módulo de x menos 1. Neste caso, vamos pegar o que está dentro do módulo, que é o x menos 1, e vamos igualar a zero. Ficaremos com x menos 1 igual a zero, ou seja, x igual a 1. Agora, vamos efetuar a construção de uma tabela, colocando o 1 no meio e pegando um número antes do 1, o 0, e um número depois do 1, o 2. E vamos substituir esses números lá na função inicial, ficando então com módulo de 0 menos 1, que vai ser igual a módulo de menos 1. E módulo de menos 1 é igual a 1. Substituindo 1, ficamos com módulo de 1 menos 1. Módulo de 1 menos 1 é 0, então ficamos com módulo de 0, que vai ser igual a 0. E, substituindo o 2, ficamos com módulo de 2 menos 1, que vai ser igual a módulo de 1, que vai ser igual a 1. Agora vamos efetuar a construção do gráfico. Traçamos o eixo x, traçamos o eixo y. Para x igual a 0, temos um y igual a 1, então marcamos esta coordenada aqui. Para x igual a 1, temos y igual a 0, então marcamos essa segunda coordenada. E quando x é igual a 2, temos y igual a 1, e marcamos essa terceira coordenada. A característica geométrica desta função modular será essa, então traçamos o gráfico aqui. Observem que, em relação a uma função do primeiro grau, a parte que seria negativa se torna positiva, tendo esta característica geométrica observada. Nesse caso, podemos perceber que o domínio são os números reais, não havendo restrição, e a imagem são os reais não negativos, simbolizada por R+, ou seja, os números reais de 0 até mais infinito. Item B. f de x igual módulo de x ao quadrado menos 4. Então vamos pegar o que está dentro do módulo e igualar a 0. Ficamos com x ao quadrado menos 4 igual a 0. Ou seja, x ao quadrado igual a 4. Se está ao quadrado, vai passar para o outro lado mais ou menos raiz quadrada, ou seja, mais ou menos raiz quadrada de 4. Então ficamos com x igual a mais ou menos 2. Além disso, por se tratar de uma função que envolve o segundo grau, também iremos determinar o Vx, que é dado pela equação Vx igual a menos b sobre 2a, que será igual a menos o b, que nesse caso é 0, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então ficamos com 0 sobre 2, que é igual a 0. Com essas informações, vamos construir a nossa tabela. Colocamos o menos 2, o 0 e o 2, e pegamos um número antes do menos 2, que é o menor número que temos ali, e um número depois do 2, que é o maior número que temos ali. Então pegamos o menos 3 e o 3. Agora, vamos substituir esses números na função inicial. Então ficamos com módulo, entre parênteses, menos 3 ao quadrado menos 4, igual a módulo de menos 3 ao quadrado fica 9, menos 4. 9 menos 4 fica 5, então ficamos com um módulo de 5. E módulo de 5 é 5. Agora vamos substituir o menos 2. Ficamos com módulo, entre parênteses, menos 2 ao quadrado, menos 4. Menos 2 ao quadrado fica 4, então ficamos com módulo de 4 menos 4. E 4 menos 4 é 0, então ficamos com módulo de 0, que é igual a 0. Agora vamos substituir o 0. Então ficamos com módulo, entre parênteses, 0 ao quadrado menos 4. Ficamos então com módulo de 0 menos 4. 0 menos 4 fica menos 4, então ficamos com módulo de menos 4. E módulo de menos 4 é igual a 4. Substituindo 2,
módulo de 2 ao quadrado menos 4. Ficamos então com o módulo de 4 menos 4. 4 menos 4 fica igual a 0, então ficamos com o módulo de 0, que é igual a 0. E substituindo o 3. Então ficamos com módulo de 3 entre parênteses ao quadrado menos 4. 3 ao quadrado vai ficar 9, então ficamos com um módulo de 9 menos 4. 9 menos 4 fica 5, então ficamos com o módulo de 5, que é igual a 5. Tendo essas informações, podemos construir o gráfico marcando os pontos. Traçamos o eixo x, o eixo y, e percebemos o seguinte: no ponto menos 3 para x, temos 5 para y, marcamos a coordenada. No ponto menos 2 para x, temos 0 para y, marcamos a coordenada. No ponto 0 para x, temos 4 para y. E no ponto 2 para x, temos 0 para y, marcamos a coordenada. E no ponto 3 para x, temos 5 para y, marcamos a coordenada. Por meio destes pontos, traçamos este gráfico aqui. Observem que temos uma espécie de parábola, na qual a parte que seria negativa foi projetada para a parte positiva do eixo y. Então observem que aquela parte que virtualmente seria negativa por conta do módulo se tornou positiva. Neste caso, temos um domínio igual aos reais e a imagem igual aos reais não negativos, ou seja, do zero até mais infinito, que a gente pode simbolizar por R+. Item C. F de x igual menos módulo de x mais 2. Então vamos pegar o que está dentro do módulo, que é o x mais 2, e igualar a 0. Então ficamos com o x igual a menos 2. Agora construímos a nossa tabela. Colocamos o x igual a menos 2 no meio e pegamos um número antes do menos 2, que é o menos 3, e um depois, que é o menos 1. E substituímos eles na função inicial. Muito cuidado com aquele menos que está fora do módulo. Então ficaremos com menos módulo, entre parênteses, menos 1 mais 2. Tirando o menos 1 do parênteses, ficamos com menos módulo de menos 1 mais 2. Então ficamos com menos 1 mais 2 fica 1. Então ficamos com o módulo de 1. E o módulo de 1 é 1, portanto ficamos com menos 1 como resposta. Substituindo o menos 2, ficamos com menos módulo, entre parênteses, menos 2 mais 2. Tiramos o menos 2 do parênteses, então ficamos com menos módulo de menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2 fica 0, então ficamos com menos o módulo de 0. E o módulo de 0 é 0, e aquele sinal de menos não vai influenciar em nada. E agora substituímos o menos 3. Ficamos com menos módulo, entre parênteses, menos 3 mais 2. Ou seja, menos módulo de menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2 fica menos 1. Então ficamos com menos módulo de menos 1. E o módulo de menos 1 é 1. Mas com aquele menos lá fora, temos então a resposta menos 1 no final. Com esses números calculados, podemos construir o gráfico. Traçamos o eixo x, o eixo y e marcamos os pontos. O ponto menos 3 para x resultou em menos 1 para y. Marcamos a coordenada. O ponto menos 2 para x resultou em 0 para y. Marcamos a coordenada. E o ponto menos 1 para x resultou em menos 1 para y. Marcamos a coordenada. E neste caso, traçamos este gráfico aqui. Observem que por conta daquele sinal de menos que tínhamos fora do módulo, ele fez com que o gráfico ficasse voltado para baixo. Neste caso, temos um domínio igual aos reais e a imagem igual aos reais não positivos, simbolizado por R-, ou seja, os números negativos e o zero. Item D.
f de x igual módulo de x mais 1, fecha módulo e um menos 4 aqui fora. Neste caso, vamos pegar o que está dentro do módulo, que é o x mais 1, e igualar a zero. Ficamos então com o x mais 1 igual a zero, ou seja, x igual a menos 1. Agora, construímos a nossa tabela. Colocamos o menos 1 no meio e pegamos um número antes e um número depois. Um número antes do menos 1 é o menos 2, e um número depois do menos 1 é o zero. Então substituímos na função inicial. Ficamos com o módulo de menos 2 mais 1, fechou o módulo, e o menos 4 lá fora. Menos 2 mais 1 fica menos 1, então ficamos com o módulo de menos 1 menos o 4 lá fora. Módulo de menos 1 fica 1, então ficamos com 1 menos 4. E 1 menos 4 totaliza menos 3. Substituindo o menos 1, ficamos com o módulo de menos 1 mais 1, fecha módulo, e o menos 4 lá fora. Menos 1 mais 1 totaliza 0, então ficamos com o módulo de 0 e o menos 4 fora do módulo. Módulo de 0 é 0, então ficamos com 0 menos 4. E 0 menos 4 totaliza menos 4. E por fim substituímos o 0. Ficamos com o módulo de 0 mais 1, fecha módulo, e o menos 4 lá fora. Módulo de 0 mais 1 vai resultar em 1, então ficamos com o módulo de 1. E o menos 4 lá fora. Módulo de 1 é 1, menos o 4. E 1 menos 4 totaliza menos 3. Agora construímos o gráfico. Traçamos o eixo x, traçamos o eixo y e marcamos os pontos. Para x igual a menos 2, temos y igual a menos 3, marcamos a coordenada. Para x igual a menos 1, temos y igual a menos 4, marcamos a coordenada. Para x igual a 0, temos y igual a menos 3, marcamos a coordenada. E agora traçamos o gráfico, tendo esta característica geométrica aqui. Observem que pelo fato de termos um menos 4 fora do módulo, ele puxou os resultados positivos para a parte negativa do eixo y. Neste caso, temos um domínio igual aos reais e a imagem será a seguinte: IM é igual, abre chaves, y pertence aos reais, tal que o y é maior ou igual a menos 4, fecha chaves. Esse foi nosso vídeo sobre funções modulares, mais especificamente sobre o gráfico das funções modulares. Espero que tenham gostado e até a próxima!